Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à minha 23ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Na aula de hoje, nós vamos fechar a parte teórica do curso de almoxarifado, a parte mais técnica. Nós vamos falar sobre distribuição da carga e 5 erros da expedição. Espero que essa aula seja tão elucidativa quanto a última que tivemos. Vamos começar? Distribuição da carga. Outro cuidado necessário é com a distribuição da carga. É preciso ter em vista o peso e a cubagem, volume em metros cúbicos das cargas, de modo que possam ser corretamente atribuídas aos veículos, pois eles possuem limites legais de carga admissível. Há controle do peso do veículo de carga nas estradas, além das vias com viadutos, com outros obstáculos com restrições de altura. Então, no Brasil existe uma legislação muito séria que vai estabelecer normas e regras para a logística no transporte de caminhões pelas rodovias do nosso país. Quantas vezes já não vimos no jornal um caminhão com uma altura superior, à altura de uma ponte, acaba preso debaixo do viaduto. E quando é passarela, arranca a passarela, E quantos caminhões não deixam a carga caindo, estabelecendo problemas nas vias públicas? Então tudo isso tem que ser obedecido, existem normas para isso, E quando a gente fala de cuidado na distribuição da carga, é o armazenamento dentro dos baús, dentro dos pallets, dentro da unitização e dentro daquelas informações todas que nós já vimos, Em geral, não se sabe que tipo de obstáculo um veículo enfrentará ao se dirigir pela primeira vez a outro município. Tem municípios que a altura do viaduto é 4 metros. Tem outros municípios que é apenas 2. Então precisa, antes que o caminhão saia do seu ponto de distribuição, que seja feito um estudo planejado antes pelos caminhos por onde esse caminhão irá trafegar. Para isso nós temos uma área específica que é o engenheiro de logística que vai fazer esse estudo, Além disso, há também a questão da distribuição da carga sobre a carroceria, já que o peso deve ser dividido conforme os eixos do veículo, A carga deve estar perfeitamente amarrada e devidamente coberta, de modo a evitar acidentes com seu deslocamento ou arremesso. O que quer dizer com isso? Numa freagem brusca, não pode voar nenhum objeto do caminhão para fora do veículo, atingindo pedestres ou até mesmo outros automóveis, Aqui embaixo nós temos um exemplo de uma carga bem organizada, um caminhão transportando provavelmente água mineral e a carga devidamente distribuída e amarrada, de forma que depois uma manta vem, de uma lona, fechará o veículo de modo a deixar o veículo em perfeitas condições de transporte pelas malhas viárias. Distribuição da carga, documentos para transporte. Esse é um outro aspecto fundamental na logística e expedição da carga. As cargas devem sair da empresa com toda a documentação legal obrigatória, a fim de atender não somente ao comprador, mas também à fiscalização tributária e de trânsito, para o caso de cargas que necessitem de autorização especial. Então, quais são as cargas que precisam de autorização especial? São as cargas perigosas, por exemplo, como líquidos, combustíveis, como, por exemplo, a gasolina, o etanol, E você também tem gases como oxigênio, como nitrogênio. Essas cargas elas precisam ter no manifesto de transporte
uma autorização especial. E o motorista também deve ter a sua habilitação condizente com o tipo de carga. Quem vai transportar carga perigosa como combustíveis tem que ter a carta habilitação letra E com curso de cargas perigosas. Tá certo? Vamos em frente. Mercadorias sem a respectiva documentação legal são passíveis de apreensão pelos fiscais de tributos durante a fiscalização, gerando também outras consequências para as empresas. Por essas razões, deve-se acompanhar de perto todas as etapas do processo de expedição de carga dos veículos, até a sua liberação. Nós que estamos acostumados a pegar as rodovias, nós vemos na última faixa de rolagem, normalmente os postos, né, de fiscalização e de pesagem dos veículos, né? Aqui na nossa região do Centro-Oeste paulista, todas as rodovias têm esse tipo de fiscalização. Então é importante também que as empresas se atentem para a legislação de cada estado. Quando a empresa tem uma área geográfica de atuação ampla ou exporta o seu produto, é necessário selecionar os modais de transporte para atingir os pontos desejados de entrega das mercadorias. O que isso quer dizer, pessoal? Significa que uma empresa ela pode distribuir produtos para todo o território nacional e até fora do país, exportar para o Mercosul, por exemplo, ou até mesmo para fora do continente, como Europa, Ásia, África, não é? Então, quando isso acontece, é necessário o estudo da engenharia de logística para ver os tipos de modais de transporte de carga. O que significa tipos de modais? São os meios de transporte. A maior parte do transporte no nosso país é rodoviária por meio de caminhões. Mas na região centro-oeste aqui, por exemplo, nós temos rios trafegáveis. Então, existem cargas de grãos, por exemplo, que são transportados pelos rios. Não é? Então, vocês têm as barcaças para esse transporte. Você tem também o transporte por navios. Nós já estudamos, tivemos uma aula só falando sobre containers, né? E nós temos o transporte aéreo, ferroviário. Então, cada um desses meios de transporte vão fazer parte dos tipos de modais no meio de transporte, né? E todos eles obedecem uma padronização no transporte de pallets unitizados, como nós já vimos nas aulas anteriores. Essa seleção dos meios de transporte, seleção do tipo modal de transporte, é baseada em alguns critérios, sendo os principais: custo do transporte pelos diferentes modais, características do produto que podem determinar o modal ideal ou necessário para o seu deslocamento, tempo gasto no percurso pelos diferentes modais ou disponível para a concretização da entrega, a existência da infraestrutura do modal nos pontos de origem e destino. Não adianta eu querer utilizar o meio de transporte aéreo porque é mais rápido e o meu polo de distribuição tem um aeroporto muito distante, não é? Então eu vou ter que usar o tipo de modal mais eficiente para a região onde a empresa está localizada, né? E tem que ver o custo também. O meio de transporte pelos rios é o meio de transporte mais barato, porque é possível transportar uma tonelagem maior de produtos, como é o caso do agronegócio, cereais, grãos, né? Do que sendo transportado por caminhões por via terrestre, né? Por meio de navios também o custo é mais baixo, mas o meio de transporte levará muito mais tempo do que o aéreo. Então tudo isso deve ser planejado antes para atender às necessidades dos clientes. Agora vamos entrar no nosso segundo assunto da aula de hoje. São 5 principais erros na expedição, que tem tudo a ver com o assunto anterior, tá certo, gente? Que é a questão da distribuição, né? É a expedição. A cadeia da distribuição é marcada por vários desafios operacionais.
O que isso significa? Vários obstáculos para transportar os produtos. Um dos principais é o controle do recebimento e expedição de produtos, que nós já falamos até do sistema WMS, né, umas 2 ou 3 aulas antes. E vamos retomar nesta aula. O papel desse processo logístico é altamente estratégico, uma vez que erros nessa etapa afetam diretamente a satisfação do cliente e, consequentemente, os lucros do negócio. Nós já falamos em várias aulas, né, de que uma das funções mais importantes dos estoques é a manutenção dos prazos de entrega para o cliente final e também abastecer a produção. Então, o papel desse processo logístico é altamente estratégico, uma vez que erros nessa etapa afetam diretamente a satisfação do cliente e, consequentemente, os lucros do negócio. Você está acostumado a fazer compras pela internet, normalmente eles pedem um prazo de 15 a 20 dias para a entrega do produto. E o produto normalmente sofre rastreamento. Você recebe um código de barras e através desse código de barras você consegue rastrear para os aplicativos móveis, não é? Quanto mais eficiente for essa entrega, maior é a satisfação do cliente, né? Aqui embaixo nós temos, de novo, para revisão, né, todo um fluxo de uma logística, desde a matéria-prima, passando pelo fornecedor, sendo entregue pelo fabricante, a produção sendo concretizada, vai para o centro de distribuição, entregue para as lojas, onde a entrega será feita para o consumidor, né? Então, a cadeia de suprimentos abrange todas as ações envolvidas na produção e na liberação de um produto final, desde o primeiro fornecedor ao fornecedor até o último cliente que vai receber esse produto, tá certo? Vamos em frente. Desgastes com entregas equivocadas, ou seja, um produto que é entregue errado para o cliente, né? O entregue num prazo diferente do cliente. Avarias, né? O que são avarias? Os produtos vêm danificados, as caixas amassadas, perdas, aumento no volume de troca e devoluções são exemplos de problemas comuns que ocorrem por deslizes identificados desde a separação até o envio de um pedido, né? Como resultado, a empresa tem que lidar com o trabalho de perda de tempo e consequente prejuízo financeiro por ter que ficar fazendo a troca dos produtos, né, gente? E, inclusive, a manutenção dos produtos que forem danificados. Então, essa parte de logística e distribuição, né, e expedição é uma parte crucial que vai ligar a empresa direto com o consumidor. E isso vai garantir a satisfação do cliente, né? A boa notícia é que é possível contornar essas questões e aprimorar os processos de distribuição das mercadorias. Basta fazer uma avaliação crítica de como as operações no setor acontecem atualmente e investir em planejamento, organização e, sobretudo, boas práticas que vão ajudar gestores a corrigir as falhas e preveni-las no futuro. Então, dentro do mundo organizacional, a todo momento, né, existe um pessoal especializado que vai estudar, né, todo o processo da cadeia de distribuição e de produção de uma empresa, objetivando o quê? Nós vimos desde a primeira aula, né? Redução de custo e aumento da produtividade. Esse é o objetivo sempre das organizações. Vamos lá, o primeiro erro na expedição. Não gerar um picking list. Já falamos do que é o picking, né? O que é o picking, né? Na realidade é o roteiro, né, a lista para mim fazer a separação dos produtos para o cliente, criando então os pallets unitizados. Vocês devem se lembrar disso. Então a atividade de picking, que cuida da separação e preparação de pedidos, é uma das mais complexas que acontece em um centro de distribuição. Nós já vimos isso. Por conta disso, existem vários erros corriqueiros que compreendem essa operação.
e seus resultados, como separação de produtos incorretos ou na quantidade errada, troca de dados, troca de informações, descuidos em relação à data de vencimento de um artigo. Se eu mandar um produto que já está vencido para o cliente, eu vou ter prejuízo. Perda ou esquecimento de itens, entre outros. Então a gente está percebendo que tudo aquilo que é manual é sujeito a falhas e erros. O picking list é, como o nome indica, né, uma listagem sobre os pedidos que precisam ser separados. Criar o hábito de imprimi-la contribui muito para reduzir erros no processamento das coletas, das encomendas e ganhar tempo. Isso é muito importante, não é? Aqui nós temos um exemplo de um picking, né? Em geral, esse documento contém dados sobre nome do produto, onde que está localizado no armazém, a descrição do seu conteúdo, quantidades, peso, código de barras, entre outros, como prazo de validade. Não podemos esquecer disso. 3. Não se atentar à escolha do veículo, né? Eu fiz tudo direitinho, mas na hora de transportar o produto, vou economizar, ponho num veículo que é inadequado. Assim como as embalagens, o planejamento do transporte colabora para o sucesso da expedição de produtos. O dimensionamento da frota é um passo fundamental para que o fluxo de entregas seja atendido. Afinal, na hora de escolher o veículo adequado, é importante pensar, por exemplo, capacidade de cada veículo em relação ao peso e volume da carga que será transportada. Em driblar a ociosidade, como ter um caminhão circulando com metade do espaço ocupado, que gera um custo desnecessário. Então eu vou usar um caminhão menor, não é? Vou reduzir o número de viagens. Se eu levar numa carga maior, eu vou levar menos viagem, vou reduzir custo. Na demanda média de atendimentos da empresa, no planejamento de rotas, nas especificações técnicas necessárias para o transporte de certas mercadorias, como alimentos que precisam de refrigeração ou produtos com algum risco. Olha como é complexo, né? Desculpem, o planejamento da logística de distribuição de uma cadeia de produtos e a escolha do meio de transporte. Como se pode ver, determinar a capacidade certa e o veículo e o número de carros em relação ao volume de entregas é indispensável para contornar problemas como prejuízos com ociosidade, ou seja, um caminhão com volume menor do que ele poderia transportar, ou a falta de veículos disponíveis. Vamos em frente. 4. Não dispor de equipamentos adequados ou um layout inteligente no centro de distribuição e a presença dos equipamentos adequados ajudam muito no controle de estoque e evitar erros operacionais. Estamos vendo aqui laptops, né? Tablets, leitores de código de barras, né? Além de outras estruturas que a gente vai ver daqui a pouco e que também já falamos, né? A forma de dispor as estruturas de armazenagem e as mercadorias de acordo com o mix e o giro dos itens. O que isso quer dizer? Se eu sei o estoque mínimo e o estoque máximo, que são assuntos que nós já abordamos, e a rotina de saída de produtos, eu vou ter que estabelecer uma estratégia para facilitar essa movimentação, né? E obedecendo também períodos sazonais, são aqueles períodos de maior ou menor consumo, dependendo da época do ano, e outros fatores tornam as rotinas de expedição de produtos eficiente e funcional. Tá certo? Para isso, mecanismos fixos e automáticos como esteiras, carro shuttle, como esse nós colocamos aqui à esquerda, que são carros que transportam e armazenam mercadorias nos pallets e também nas estruturas armazenadoras, né? Os pickback,
dinâmico, que são prateleiras móveis, lembra disso? Eu consigo movimentar e colocar os produtos lá no fundo sem precisar me movimentar muito, porque tem esteiras rolantes, né? E otimizam as entradas e saída de materiais e contribuem para que a localização dos artigos seja mais rápida e para o melhor aproveitamento do espaço. Então, estamos fazendo um resumo de tudo que vimos aqui. E 5, não contar com a integração de sistemas. Então, como nós vimos, tudo aqui pode ser feito manual, mas na medida que puder ser feito com o controle de um sistema, como nós já falamos, como o WMS, nós vamos ter uma probabilidade de controle de todo o processo de uma forma mais eficiente, sem erros. Olha, com a tecnologia, os processos de expedição de produtos são facilmente aprimorados. O sistema de gestão ERP, imprescindível em qualquer organização, é capaz do quê? É um sistema automatizado, né? De informática. Concentrar todas as informações sobre pedidos e estoque. Automatiza a contagem dos produtos. Emitir documentos e notas, entre outros aspectos. Uma das maiores vantagens do ERP é a possibilidade de integração, além de concentrar todos os setores e dados da empresa em um só lugar, conectando a logística ao financeiro e a área de compras, por exemplo. Ele pode ter interface com outros sistemas, como o que eu acabei de falar, o WMS, né? Que é um sistema criado para coordenar rotinas dentro do armazém. Então, nós estamos percebendo com a Revolução 4.0 a tendência da inteligência artificial contribuir muito nesse processo de logística, controle e armazenamento dos estoques, tá certo? O WMS tem inúmeras automatizações que promovem o controle e a precisão da gestão de distribuição, favorecendo a produtividade, redução de erros, agilidade e otimização do fluxo de entradas e saídas de mercadorias. Como já mencionamos nas aulas passadas, erros na expedição de produtos causam uma série de problemas, como desconforto com clientes, prejuízos financeiros e perda de tempo. Então, quanto mais sistematizado e automatizado for todo o processo de armazenagem, expedição e logística dos produtos, gente, menos erros nós vamos ter. Menos erros vamos ter, por exemplo, quando formos fazer a contagem de tudo aquilo que tem no estoque, né? Vocês lembram disso que nós falamos, né? Vai facilitar, inclusive, o deslocamento de produtos dentro do estoque. Com isso, a eficiência aumenta e a dor de cabeça diminui, né? Vamos em frente. Então é isso. Nessa aula nós vimos a distribuição da carga, a importância dos documentos, a importância da colocação dos produtos com as devidas proteções para não sofrer avarias. Vimos os erros da expedição, né? A preocupação com a escolha do meio de transporte, que são os tipos modais, dependendo do tipo de carga. Se é uma carga viva, pode ser uma carga viva, gente. Pode ser uma carga com prazo de validade, como produtos alimentícios. Tudo isso demanda planejamento, organização e controle. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Com isso, nós finalizamos a parte técnica, falando de almoxarifado, estoque e logística. E agora nós vamos, daqui para frente, falar de conteúdos complementares para que você, estoquista e almoxarife, possa desempenhar a sua função no dia a dia com maior eficiência e segurança no seu meio de trabalho, né? E também melhorando a sua capacidade de comunicação e relacionamento dentro da cadeia de distribuição dentro de todas as organizações. Agradeço a participação de todos vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.